acontecendo aí nos países muçulmanos um problema muito sério por causa de um filme que, segundo consta, esse filme aí está denegrindo a imagem de Maomé. Por isso está morrendo gente. Ora, a intolerância religiosa, graças a Deus, no nosso país, a nível constitucional, ela não existe. Porque a nossa Constituição nos garante seguir a religião que quiser, ou até não ter nenhuma, se for questão nossa. Mas a intolerância religiosa existe no nosso país ainda assim. Prova disso que tem acontecido ultimamente. Por causa do dia de São Cosme e São Damião, que é comemorado pela Igreja Católica e algumas instituições espíritas, está havendo discussão sobre o doce que é entregado para as crianças. Imagina, estão dizendo aí que um docinho que vem dentro do saquinho de São Cosme e Damião está demonizado. Tem um demônio no doce. Imagina você afirmar uma coisa dessa para uma criança. A criança fica toda feliz de pegar um saquinho de doce, e aí o papai vai e diz: ah, meu filho, o demônio está nesse doce, não pode. Isso é um absurdo, é o cúmulo da intolerância religiosa. O doce, a criança é criança, em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião. Trocar o saquinho de doce, troque, bota em outro saquinho, mas vai ser o mesmo doce. O programa Cultura, Arte e Educação está em... Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, Kleber Moreira. Por favor, Kleber. Tudo bem, Kleber? Tudo bom. Boa tarde, senta aí, vamos conversar um pouquinho. Sim. Kleber, você é cabeleireiro, não é isso? Sim. Que bom. Me diz aí, você é cabeleireiro e você também é artista. Você faz, já é um artista para os cabelos que você faz. Não é isso? Artesão dos cabelos. É uma arte. É uma arte. Mas também você é ator. Você faz apresentações cover de Ney Matogrosso, não é isso? Faço. Kleber, é o seguinte, eu quero que você fale pra gente como é que é esse negócio de ser cabeleireiro, ter lá sua atividade lá de cabeleireiro, você atuar como ator, você fazer esses shows que você faz. Diz pra gente como é que é isso, como é que você consegue fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. No caso, a apresentação e o conciliamento com o trabalho é através de agenda, né? Nessa profissão minha de cabeleireiro, eu sempre trabalhei com o cliente agendado, com horários. Então eu consigo conciliar o horário do trabalho com os cabelos profissionais com a parte da arte. No caso, os trabalhos com apresentações de Ney Matogrosso, a dança com coreografias, sempre eu consigo, dentro de horários e hoje, dias. por exemplo, você deve ter evitado agendar o seu trabalho para poder estar aqui com a gente. Os clientes que me telefonaram, agendando horários, só posso trabalhar no período da manhã. Então eu comecei precisamente às 8 horas e fui até meio-dia. E de lá eu saí assim, corrido, né? Para chegar aqui para a gente fazer esse trabalho. Por curiosidade, como foi que começou esse negócio de você fazer essas apresentações de cover do Ney, essa sua parte de shows? Como é que foi isso? Como você começou para fazer isso? O que te levou a fazer isso? É uma boa pergunta, Lisboa. Esse trabalho artístico começou com projeto social, com senhoras da terceira idade. Entendeu? Interessante. Nós nos envolvemos com a dança e eu queria assim envolvê-las comigo, né? Eu ficava sem saber como. Então foi aí que nasceu o solo, né? A performance do cantor Ney Matogrosso, porque devido à semelhança, entende? Eles acharam assim que na dança, o corpo, o perfil, né? E acabou que eu mergulhei de cabeça com as senhoras e o primeiro número nosso foi Mulheres de Chico Buarque. Mas mais adiante, você se torna ator. Como é que é isso? Como foi a ideia, né? Quem te levou? Como foi que você chegou a esse ponto de ser ator? Essa trajetória do encontro, né, da profissão com a arte, da performance do cantor Ney Matogrosso com esse grupo de terceira idade, até a parte do ator, né, no caso de fazer a apresentação de arte, né, é uma coisa que já vem antiga. Sim. Vamos dizer que estava assim um pouquinho que adormecida. Né? Então, quando eu estive na FAFERJ, convidado, né, pela uma amiga, a senhora Dalma, para fazer uma apresentação do cantor Ney Matogrosso, conheci o grupo, né, do Clube das Artes, e a pessoa do Lisboa, né, do Marcão, professor Adilson, que eu tenho até hoje como um professor, um mestre.
Então, a Rutinha Margarida, e ali surgiu uma família, né? Então eu fui convidado por eles a fazer um teste. Eles estavam fazendo teste para um elenco de um filme que eles estavam produzindo, O Legado. Aí o assistente de produção, o professor Adilson, e o Marcão, Lisboa, fizeram comigo um teste para encaixar em algum personagem. Bem, Kleber, eu lembro quando você esteve lá, né? Nós estávamos em fase de testes para o filme Legado e tinha ainda alguns personagens, esperando alguns atores para fazer teste para alguns personagens. Quando me apresentaram você, né? Estava eu lá, estava o Marcão, diretor do filme, Adilson, que é o preparador de elenco, assistente de direção, né? E aí a dona Dalma, né? Nos apresentou você e você fez o teste e foi aprovado, evidentemente, pela direção. O Marcão achou bacana o teste e te convidou para fazer o personagem. Foi isso que aconteceu, não é isso, naquela época? E aí, como é que foi para você aquele convite? Como é que foi aquele trabalho? Você já tinha feito alguma coisa do gênero cinema? Como que foi isso? Eu não sabia que através daquela performance tinha despertado, né, a produção do filme O Legado, o interesse em me convidar para um teste. Então foi uma surpresa muito grande para mim, mas eu recebi assim, com muito carinho, né, e feliz da vida, porque eu estava vendo a possibilidade de participar de um filme, coisa assim que eu não imaginava, né? Para todo ator é um sonho participar de um filme. E ali estava aberta a possibilidade de eu participar do filme Legado. Então eu fui fazer o teste, né? E aconteceu que fiquei assim meio que assustado, porque teatro é uma coisa. Quando a gente chega à frente de uma gravação para um filme, já é outra técnica, né? Então eu fiquei assim meio que assustado, né? No momento, eu confesso. Mas assim, a direção me deixou super à vontade para o teste e eu aceitei. E aí então você fez o teste, foi aprovado pela produção e ganhou o personagem do Delegado Alves, não foi isso? E como é que foi depois de saber que foi aprovado? Essa como é que foi daí para frente? Foi assim, nossa, uma felicidade imensa. Quando você vai representar o Delegado Alves. Eu fiquei assim, né? Super feliz. Entendeu? Foi uma emoção muito grande. A começar pelo nome do Delegado Alves, que vem a ser o meu sobrenome. Né? E era um personagem de destaque, um doutor, né? Um delegado. Isso aí para mim me levou às nuvens. Aí foi só roteiro e começar o laboratório. Né? Sim. Aí é que vem a parte difícil. Eu lembro muito bem que já iam começar as gravações. O delegado, ele abria, né, o filme. Então, temos que acelerar. Aí, laboratório, e eu sou uma pessoa tranquila, né? Devagar, calmo, na minha. Só que precisava de um delegado mais enérgico. Então entrou a figura do Marcão. Marcão teve um ensaio lá, que me segurou e falou assim: o delegado é isso, me levantou por aqui, sacudiu, eu regalei o olho, quando eu baixei, que é um homem de 2 metros, aí eu falei, não, tem que incorporar esse delegado de qualquer jeito. Eu faço delegado ou apanho? Ou então apanho. Aí aconteceu que o delegado chegou. Pois foi a técnica que o diretor usou, né? Para tudo tem que ter uma solução, né? E foi aquela. Entendeu? Então daí doravante eu comecei mesmo a entrar no personagem, né, a composição, fomos para as externas, né? Primeiro foi a gravação da delegacia, uma outra surpresa para mim também, porque eu vejo muito assim pelo lado da coisa que quando tem que ser, entendeu? E eu chego lá, Delegado Alves, a plaquinha na minha mesa, que eu olho para a parede, né, da delegacia, 11ª DP. Bandeira do estado de Minas Gerais. É um estado que eu tenho assim paixão, embora eu sou carioca. Né? E dali nós, deslanchamos com o nosso delegado e o Alves, que é o seu sobrenome, Delegado Alves. 11º DP, que se remeteu a quê? Por que o 11º DP? O que tem a ver? Boa pergunta. Boa pergunta. 11ª DP é a data do meu aniversário, o dia que eu nasci, 11 de abril. Quer dizer que foi uma incrível bateu ali aquela coincidência, eu falei, tudo tem os porquês, né? Eu ser convidado para dançar lá, numa festa de encerramento, haver ensaio, né, laboratórios para
para a questão assim, do filme, eu ser convidado, então tudo foi se encaixando, sabe? As gravações, as viagens, a aproximação com o elenco, né? Os nossos lanches, nossos almoços, a viagem, aquele carinho, olha, foram momentos assim que vão ficar eternizados. Eu fico lembrando, né, das nossas gravações, uma coisa maravilhosa, né? Todo final de semana, aquela grande família, com todos os problemas que a grande família tem, né? Isso é verdade. Se não tiver problema, não é uma família. Não é uma família. Não é uma família, cara. E aquela amizade que nós fizemos, pessoas assim, como Dona Sônia, né? Uma senhora maravilhosa, teve aqui também entrevistada por nós. O Adilson, né? Adilson Risetti, assistente de direção, fez o Tucão, né? E o nosso diretor Marcão, né? Que eu sempre falo isso para ele, quando ele está presente, eu sempre falo isso para ele, que o Marcão foi sempre o meu diretor. Essa questão um ano de convivência, né? Como você falou, em toda família tem os pequenos e os grandes, né, desentendimentos. Eu assim abracei como se fosse a minha família mesmo, porque eu ficava torcendo para chegar esse final de semana no qual eu teria gravação para poder viajar com o elenco e saborear, né, aquele dia maravilhoso. Era um final de semana que nós ficávamos assim extasiados de tanta felicidade, sabe? Um cuidava do cabelo do outro, brincava. Dona Sônia, tivemos um momento, nós cantávamos, o Bruno brincando, né, o maquiador, o Marcão naquele agito dele, pra lá, pra cá, e pegando no pé da gente, gravando, vocês estão fazendo barulho, e a gente queria brincar de peteca. Eu quero brincar, né? E também colaborava muito. Então, a Rita Luz, nós brincamos muito, o professor Adilson, Rutinha, eu cantava pra Rutinha, Rutinha dançava. Então foi assim um final de semana maravilhoso. De semana eu tinha que mudar a minha rotina de trabalho, eu não podia atender os clientes, mas eu preciso cortar o cabelo. Semana que vem, semana tem gravação. Mas não acabou essa gravação, ainda vai acabar. Quando chega no trabalho, não chegar só como ator, né? Eu cheguei como um colaborador, mais um a colaborar para que o trabalho tivesse um êxito, né, à altura do que eles estavam almejando. Era um sucesso para o legado. E eu estava ali, mais uma peça, né, com essa proposta. Pois é exatamente, aí você captou exatamente, agindo dessa forma, a ideia da produção. Que a ideia da produção era essa mesmo. Sabe? Nós, atores, diretores, produtores, ali todo mundo em prol de um trabalho. Para nós importava para nós a qualidade final do produto que nós estávamos produzindo. Correto. O filme final. Essa foi a ideia passada pela produção desde o início. Desde a ideia era essa mesmo. Esse trabalho em equipe, uma equipe toda ela voltada para essa qualidade. Esse era o nosso objetivo. E na seleção, no momento da seleção, foi levado em consideração isso. Lógico que a gente não adivinha se a pessoa vai ser um bom colaborador ou não. Vai ser um bom ator, dá para ter uma ideia, né? Por isso que tem o teste. Mas se vai ser um bom colaborador, a gente vai descobrir durante o trabalho. Alguns atores, algumas atrizes ajudavam em outras atividades, né? Por exemplo, a Isabel. Né? A Isabel, você contracenou para a Isabel? A Isabel é também cabeleireira, ela também ajudava nessa parte aí. Enfim, o Bruno, ele era maquiador, figurinista, câmera quando precisava, que era cameraman, enfim. E estava ali disposto a ajudar. Essa era a ideia, porque é uma produção modesta, né? Uma produção modesta, e você tem que trabalhar com as peças que você tem, né? Então, uma coisa que eu sempre comento com o Marcão, né? Que quando a gente estava gravando num dos sítios lá de Xerém, em que o Bruno pega a câmera em cima do telhado do moço, lá em cima, tem até uma foto dele, ele lá em cima, lá com a câmera, filmando, quer dizer, pegando aquela paisagem todinha, do velório, a cena do velório, né? O povo ali no velório. São coisas, essas pessoas, tem que agradecer muito essas pessoas. Que foi com a gente para lá para gravar, não necessariamente eu fui como ator, eu fui como assistente de direção, eu fui como diretor, eu fui como técnico de som, eu fui como câmera. A pessoa foi para fazer um filme melhor possível dentro das nossas condições. Eu acho que isso é que importa. Eu acho que isso foi muito bacana. Quando eu estou conversando com o Marcão, eu falei, Marcão, você dirigiu uma galera que... você dirigiu ator que trabalhou como técnico, você dirigiu técnico que trabalhou como ator. Enfim, foi uma coisa, sabe? Eu acho isso muito bacana, eu valorizo muito isso. Porque, tudo bem, quando você tem uma grande produção,
né, muita grana para fazer uma super produção, você pode se dar o luxo. Meu amigo, você só vai fazer isso e acabou. Mas não era o nosso caso, né? É uma produção modesta. Primeiro longa-metragem que nós fizemos, tínhamos feito alguns curtas e tal, foi o primeiro longa-metragem, então a proposta era essa. Não dava em ter esse luxo, né? Se é que se pode chamar de luxo, de ter uma pessoa em cada lugar e aquela pessoa só fazer aquilo. Tá? Lógico que nós não exigíamos isso. Em nenhum momento a produção chegou com um ator, em nenhum momento chegamos para você ou para qualquer um dos atores, e olha, você é ator, mas você vai ter que fazer isso. Não. O ator é que tinha que se identificar com o trabalho e achar que tem que dar mais de si para que o trabalho fique bom. É essa a proposta. Quando você falou nisso aí, que ajudava, que ela fazia coque, fazia cabelo, é isso aí. Sabe? A proposta da produção é exatamente essa. O ator, por ele mesmo, ele vai se identificar com o trabalho, vai gostar do trabalho, isso aqui é bacana. Vai se sentir feliz fazendo o trabalho, e aí se tiver que ele pegar uma enxada e sair capinando ali para fazer o local que vai gravar, ele vai fazer isso sem a produção pedir. Exatamente isso, porque acontece o seguinte, nós quando íamos para os sets de gravações, né, nós já íamos assim, já trabalhados com as cenas, né, a produção, o Adilson, né, ele já preparava, nós já fazíamos aqueles trabalhos, né, lá na Faferj, né, e com a direção do Marcão. Então, quando nós íamos já para fazer já a gravação, já ia meio caminho andado, porque nós atores já estávamos, né, com o que iria dar sequência no trabalho. É a importância da oficina, né? A oficina. Essa oficina do Adilson. Isso. Eu fiz com os atores. Foi essa oficina que fez com que nós, né, desempenhássemos melhor os trabalhos, que crescesse, que de um curta se torna um longa, né? Então nós já íamos com aquela consciência do que iria ser feito. Entendeu? Como isso foi um processo muito bom, né, para desempenhar bem o trabalho. E os erros de gravação, Kleber? Como é que foi? Assim, os erros de gravação foi assim um espetáculo, né? Choveu no dia da gravação, aí grama molhada, e eu correndo, me escondia atrás das moitas, os cachorros apareciam, atrapalhavam tudo, corta, foram umas 3 vezes isso, né? E para completar veio o erro melhor, né? Esse aí, que eu vou correndo, né? E o soldado atrás de mim, eu escorrego, buft! O soldado me agarra para poder eu não cair e os dois rolam pela grama. Pois é, Kleber, muito bacana isso. Agora, e a pré-estreia, né, do filme? Aquele dia lá no Cine Teatro Ascarito. Muito bonito aquilo, né? E nós da produção, né, fizemos um segredinho com esses erros de gravação, porque nós queríamos julgar esses erros de gravação exatamente depois do filme ser exibido, porque o elenco estava vendo o filme pronto pela primeira vez, né, e causou todo aquele impacto, né, que a galera foi abaixo na hora dos erros de gravação, que foram vários, né? Além desse teu que você falou aí, tantos outros que tiveram, né, que sempre tem. Como é que você viu aquela pré-estreia? Como é que foi para você, ator Kleber, né, vendo lá o legado pronto no telão lá? Como é que foi isso para você? A pré-estreia foi assim, algo, né, que marcou muito a minha vida, porque estávamos todos elegantes, parecia a noite do Oscar, né? Todos bem trajados. Amigo meu de São Paulo veio para assistir a estreia do filme, minha amiga Dalma ao meu lado. Então, convidados. Quando começou a passar no telão assim, foi algo que me emocionou muito, sabe? Chorei muito com a abertura do filme, porque eu abro o filme com a entrada na delegacia, né? Então ali eu fiquei extasiado com aquela emoção toda. E não sabia que no final ia dar tanta gargalhada com os erros de gravação, né? Pois é. A ideia é exatamente essa. Porque eu não sabia que vocês tinham selecionado esses erros de gravação e que eu faria parte dele. Então, quando passou, eu tô rindo dos outros, né? Quando chegou a minha vez, aí o cinema explodiu. Kleber, agora eu gostaria de saber o seguinte, projeto do futuro, shows, teatro, quais são os seus projetos do futuro? O que você tem aí para nós para o futuro? Correto. Assim, de imediato eu tenho a apresentação de dança, né, agora em outubro, no Sesc Madureira. Tá com agenda, né, já marcado lá, tá com a produção. Tem o convite seu, né, tipo, para assim, filme futuro. Né? Marcão também tem a apresentação de teatro, projeto escola. Né? Então tem os convites, eu estou agendado até o final do ano, com algumas apresentações na performance do cantor Ney Mato Grosso e danças coreografadas também com o grupo Movimento e Ritmo, né? E
E é isso, os trabalhos aparecem e nós vamos conciliando a agenda com o trabalho e vamos levando. Bom, Kleber, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, né, no nosso programa. Um prazer enorme tê-lo aqui. Você é um ator que trabalha conosco há muito tempo, né? Eu acho que nós temos esse objetivo, trazer pessoas nossas, pessoas que trabalham conosco, gente... Ô, mestre, Quem é? Ah, o Adilson, tá chegando. Chega mais, Adilson, chega aí. Chega aí. Quem é? É gente de casa. Nós falamos tanto no Adilson aí, tanto nele, e ele acaba chegando. Adilson, passou por aqui, o que está vendo? Algum evento, alguma coisa? Quem é de casa sempre aparece. Pois é. Então eu vim aqui ver o pessoal como é que tá. Fiquei sabendo durante a semana que o entrevistado da semana seria o Kleber. Eu vim aqui dar um abraço nele aqui, para colocar em dia, né? As conversas aí. Nós estávamos falando aqui que a nossa produção é a grande família. Grande família. É importante isso, né? Isso é maravilhoso. Eu creio que essa coisa não é por acaso, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer. E essa sua chegada aqui foi maravilhosa. Enalteceu assim, o nosso evento aqui maravilhosamente bem. Beleza. Isso é muito importante, entendeu? É importante permanecer essa amizade entre a gente, né? Que esse mundo nosso, ele é muito assim, é um querendo passar a perna no outro. Tem que se falar isso, né? Entendeu? As pessoas estão preocupadas só com elas mesmas. E no nosso caso é diferente. É isso aí. A gente está sempre se preocupando com o colega, entendeu? Pelo menos as pessoas mais chegadas entre a gente, um querendo apoiar o outro para que cada vez mais o trabalho aconteça. Essa a ideia, exatamente do programa todo foi falado isso, né? Da nossa produção, de que a gente trabalha junto. Somos colaboradores. Sempre que vem a gente, vem para cá, a gente vai Junte-se conversar. a nós, juntos que será mais a crescer o trabalho. Uma vez quero agradecer você ter vindo, tá muito bom. Nós estamos sempre trazendo os amigos aqui. Adilson, que bom que você apareceu aqui, foi bacana. Completou aqui, finalizou o papo aqui, nós falamos muito de você aqui, né, de passagem, isso é muito importante. E eu quero dizer o seguinte, nós vamos ficando por aqui, e eu quero dizer, quem quiser entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail para nós, alefilmes@gmail.com. Nós estaremos sempre aqui, e mande para nós, dê opinião sobre o nosso programa, entre em contato. Também pode entrar em contato pelo telefone 9713-8993, 973-8993, que nós estaremos aí, tá, atendendo as pessoas. Vocês que fazem teatro, que tem grupos de teatro, tá? Podem entrar em contato conosco, vem para cá conversar com a gente, que o nosso métier aqui é teatro, né? Nós falamos de cultura de um modo geral, nós falamos de educação, né? O propósito do programa é esse, mas nós somos atores de teatro, acima de tudo. Então, vocês que estão com trabalho em teatro, que tem trabalho, tem grupo de teatro, quiser vir aqui conversar conosco, venha, manda um e-mail para nós e nós estão convidados para vir conversar com a gente. Até a próxima.